Hello guys, how are you today? I'm really excited for the upcoming class. So let's start it. Olá pessoal, como estão? Estamos começando mais uma videoaula do curso da Rede ETEC Idiomas, oferecido pelo IFNMG. Eu estou muito animado para a lesson number 11, que iremos começar agora, porque vamos falar sobre esporte e lazer, além de falar sobre outras coisas que gostamos. So, come with me. Vamos olhar o slide. Então, os objetivos da aula de hoje serão falar sobre partes da casa, reconhecendo e fazendo uso do respectivo vocabulário. Vamos falar também sobre mobiliário, reconhecendo e utilizando o respectivo vocabulário. Nós vamos também aprender a solicitar e fornecer permissão sobre o uso das partes da casa e mobiliário, empregando useful verbs. Vamos também fornecer e solicitar permissão utilizando os verbos modais can e may. Vamos fornecer e solicitar permissão empregando polite words and expressions. Como penúltimo objetivo, nós temos fazer referência a outras pessoas, animais ou coisas, utilizando os object pronouns. E para finalizar, vamos expressar posse sem fazer menção ao objeto possuído, fazendo uso dos possessive pronouns. Então, estes são os objetivos da nossa aula de hoje. Os esportes são muito importantes na vida universitária dos estudantes americanos, seja como forma de lazer ou como parte de sua trajetória acadêmica. Muitos estudam nas universidades graças a bolsas de estudos que obtêm por praticarem algum esporte, representando a sua universidade em competições nas mais diversas modalidades. Nessa aula, iremos abordar essa temática e você poderá expressar-se se gosta ou não de praticar esportes, utilizando os liking and disliking verbs. Também irá estudar sobre como perguntar e dizer se tem a habilidade para jogar algum esporte ou praticar atividades utilizando os verbos modais can e can't. E ainda, expressar quão bem você faz isso estudando os adverbs of manners. Vamos ver o que Rosa e seus amigos estão fazendo? Com a chegada do inverno em Chicago, a prática de esportes indoor se torna uma alternativa para fugir do frio. Rosa, convencida por seus amigos a participar de uma partida de basquete, mas ela não teve muito êxito na tentativa. Então acompanhe o diálogo no tópico 2, You Can Do It, do seu material. E nessa conversa de Rosa com os amigos, é possível observar o nome de alguns esportes. Então acompanhe o conteúdo no tópico 3.1, Verbs, Sports and Leisure Activities, para estudar alguns verbos associados à prática esportiva, bem como várias palavras relacionadas a esportes e atividades físicas. Quando se trata de esportes, as atividades físicas e lazer, existe uma variedade de verbos que são utilizados e, dependendo do esporte ou atividade, há um verbo específico para expressá-los. Então, acompanhe alguns esportes and activities a seguir. Vamos lá? Então, nós temos aqui, she wants to sail around the world. Not so many people ski, outro esporte ou atividade. E Rosa can hike it. Esses são alguns exemplos de sports and activities. Quando queremos nos referir à atividade em si, dança, surf ou caminhadas, utiliza-se o to go mais o verbo mais o ing. Vamos verificar no slide? Então nós temos to go jogging, to go running, to go skating, to go roller skating. Então, nós temos o exemplo aqui. What do you do on your vacation? What do you do on your vacation? Nós temos I always go camping with my friends in the summer. How often does she go swimming? She goes swimming 3 times a week. Então, no slide 5, nós vamos ver outros esportes. Nós temos aqui
to play chess. Nós temos to play board games, to play soccer. E nós temos também o verbo aqui play, né? What do you play? I play hockey. What does he play? He plays rugby. Outros exemplos de esporte aí. Então, por fim, existem ainda esportes e atividades que são expressas com to do mais activity. Então, vamos ver aqui no exemplo. Nós temos karate, né? Judo e sports. Então, what do you do to keep fit? Fit, por exemplo, esporte, atividade. I do yoga. Ok? O verbo to do aqui. What does she do to get in shape? Shape. E você usou o verbo do in to get. She does aerobics. Usou o verbo does, no caso aqui por causa da terceira pessoa. E esporte ou atividade, aerobics. Então, muito cuidado, porque em português utilizamos o verbo praticar quando falamos de esportes. Mas em inglês dizemos to do sports ou to play sports. Já o verbo to practice é utilizado quando se está falando sobre repetir uma ação a fim de aperfeiçoá-la, ou seja, no sentido de treinar. Então vamos ver alguns exemplos no próximo slide. Então nós temos I practice my tennis service quite often. Então I practice. E he practices penalty kicks every day. Okay? Esses dois exemplos aí. E por falar em praticar, exercite este conteúdo que você acabou de estudar, realizando a activity do, go or play. Então, mãos à obra. Os esportes ou atividades que fazemos têm a ver com nossos gostos ou preferências. E ao falarmos sobre o que fazemos em nosso tempo livre, muitas vezes expressamos o que gostamos ou não. Então, acompanhe então no tópico 3.2, Verbs of Liking and Disliking, no caderno, né, e os verbos utilizados para isso. Para expressar gostos e preferências, é muito importante, mas não basta apenas conseguir dizer se gosta de algo ou não. É preciso conhecer formas de dizer o quanto se gosta. Por isso, observe alguns verbos no tópico 3.2 que englobam a ideia gostar ou não gostar e a intensidade da preferência indicada em cada um. Então vamos voltar nossa atenção agora para a expressão not mind. Essa expressão é utilizada quando a pessoa é indiferente ao que se está interessado ou que está sendo considerado. Ou seja, não se importa com aquilo. Então, por exemplo, se você não é fã de beisebol, mas também não tem nada contra esse esporte, você pode dizer, vamos lá? Você pode dizer, por exemplo, I don't mind baseball. No outro exemplo aqui, Rosa doesn't like tennis. No caso aqui, ela não gosta de tênis. E aqui, I don't mind baseball. Já em relação a gostar, existem ainda outros verbos que são sinônimos para to like e to enjoy. São eles to appreciate, to be fond of, to dig, to be keen on. Assim, se, como os amigos de Rosa, você gosta de basquetebol, você pode dizer I like basketball. Você também pode dizer I enjoy basketball ou I appreciate basketball. I'm fond of basketball. I am keen on basketball. And I dig basketball. Lembrando que todos são sinônimos, ok? Já no slide 10, vamos verificar aqui. Após esses verbos, pode-se utilizar nouns ou substantivos ou outros verbos. Por exemplo, você pode dizer que gosta de futebol, I like soccer. Ou pode dizer que gosta de jogar futebol. Por exemplo, I like playing soccer. Ou I like to play soccer. Como você pode observar no exemplo sobre jogar futebol,
Após o verbo to like, aparecem duas possibilidades. Utilizar o verbo to play no infinitivo ou com a terminação ing. Play com ing ou o verbo no infinitivo to play. Okay? Em ambos os casos, o significado se mantém e optar por uma ou outra forma é questão de uso. Entretanto, há situações distintas para o uso da terminação ing ou a partícula to. Observe a tabela a seguir. Então, nós temos aqui ing para expressar o que gosta, ou odeia fazer em geral, você fala I like swimming. I like swimming. Para falar de uma situação específica, você diz I like to swim in the morning. Para expressar o sentimento causado pela atividade em questão, você diz I like dancing with children. E para usar, quando se referir ao que se gosta de fazer, porque é conveniente ou aconselhável, você diz I like to practice my volleyball skills on the weekend. Por outro lado, todos os verbos de liking and disliking, quer dizer can't stand, loathe, dislike, not mind, enjoy, quando seguidos de outros verbos, exigem que esse segundo verbo venha sempre com ing. Então vamos observar os exemplos. I can't stand practicing. Então perceba o verbo practicing no ing. I loathe practicing baseball swings. I dislike practicing baseball swings. I don't mind practicing. And I enjoy practicing baseball swings. Então, exercite esse conteúdo com as Activities Christine's Leisure Activities e Carlton's Hobbies e exercite os verbos de liking e disliking, assim como o vocabulário de Leisure Activities no seu material. Então, neste momento, acompanhe comigo o funcionamento dos verbos modais. Você viu no início da aula que Rosa comentou sobre o basquete não ser seu esporte favorito. Então, apesar disso, seus amigos a encorajam a tentar aprender. Então, acompanhe a conversa no tópico 3.3, Modal Verbs Introduction. Então, no diálogo entre Rosa e seus amigos, aparecem frases como I can play soccer, volleyball, tennis, e I can also swim, e you can't play basketball, nas quais está presente o verbo modal can. Então, existe ainda outros verbos modais, por exemplo, o could, may, might, shall, should, ought, will, would e o must, os quais você estudará nas próximas lições. Então, os modal verbs expressam ideias diversas, tais como habilidade, possibilidade, permissão ou obrigação. E são verbos que possuem características distintas de outros verbos em inglês. As características principais dos modal verbs são seguidos de verbos no infinitivo sem a partícula to. Exemplo, I can ski. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, não recebem S. Então, a conjugação dos verbos modais é a mesma para todas as pessoas. Exemplo, he can dance, she can do karate, it can swim. Na forma interrogativa, são colocados antes do sujeito da frase. Por exemplo, can you play soccer? As frases negativas são formadas acrescentando-se a partícula not. Então, na forma escrita, pode haver contração do verbo modal com a partícula de negação. Caso sejam escritos por extenso, can e not podem estar juntos ou separados. Por exemplo, they can't do yoga, ou they cannot, separados aqui, do yoga, ou can not do yoga. O verbo modal can é usado para expressar habilidade ou capacidade natural aprendida, física ou mentalmente, que a pessoa tem para fazer algo. Então vejamos.
Então, habilidade e capacidade mental natural, por exemplo, I can speak, eu posso falar. Habilidade, capacidade mental aprendida, she can speak 3 languages, ela pode falar 3 línguas. Habilidade e capacidade física mental, né, they can walk, eles podem caminhar. Habilidade e capacidade física aprendida, nós podemos nadar. E para finalizar, a capacidade mental, he can do you harm, ele pode te machucar. No slide 15, nós vamos ver o uso do can. Então, can também é usado para expressar que não sabemos, não podemos ou não somos capazes de fazer algo. Então, nesse caso, utilizamos a forma negativa do modal can. Por exemplo, he can't swim. A yes/no questions são formadas a partir da inversão sujeito-verbo. E as short answers utilizam o modal can. Então verifique nos exemplos a seguir. Can you play tennis? Yes, I can. No, I can't. Can he run fast? Yes, he can. No, he can't. Já as WH questions, ou perguntas com WH, são formadas incluindo o pronome interrogativo no início da frase. Então nós temos aqui, what can you do? I can play tennis. Who can play soccer? Dub can. E when can you meet me? I can meet you at 6. Outra construção possível com can é perguntar negando. É exatamente isso que Carly diz para Rosa durante o jogo, insinuando que ela era melhor no basquete do que a estudante brasileira. Então nós temos, can't you run faster? É importante que você esteja seguro no momento de fazer uso desse modal verb. Para tanto, realiza as activities what can Rosa do e what can the guys do? Bom trabalho! Então, a pronúncia de can e can't em si não é um ponto que costuma causar muitos problemas. Entretanto, dependendo do tipo de frase em que eles aparecem, eles são enfatizados, ou seja, pronunciados mais claramente ou mais fortemente ou não. Então, atenção que, primeiro, em sentenças afirmativas e negativas, can não é enfatizado. Então, I can't speak English. Can't, no caso, no negativo, é enfatizado. Por exemplo, she can't speak Chinese. Segundo, em sentenças interrogativas, yes, no questions e short answers, não é enfatizado. Can you play soccer? Can they play hockey? E nas respostas short answers, também não. Então, é enfatizado, na verdade. Yes, he can. No, he can't. Yes, they can. No, they can't. Nas short answers é enfatizado. No número 3, em sentenças interrogativas usando WH questions, nós enfatizamos. What can you do? Por exemplo. Então agora, pratique a diferença sonora entre can e can't, realizando a activity What can you do? No seu material, no tópico 3.5. Além de dizer que sabe fazer alguma coisa em geral, se faz necessário dizer quão bem se faz uma coisa. Então vamos conhecer agora os advérbios de modo. Então você já viu como expressar que alguém tem habilidade ou capacidade de fazer alguma coisa, bastando para isso fazer uso de can. Então quando precisamos modificar um verbo ou acrescentar uma informação a ele, utilizamos os adverbs, ou seja, você utilizará os adverbs of manner para dizer de que maneira, modo, forma ou jeito algo é feito. Então veja alguns exemplos no tópico 3.6, Adverbs of Manner. Então a primeira coisa que você deve ter percebido é que quase todos os adverbs têm uma coisa em comum. Eles terminam em ly. Então como você também pode ter observado na maior parte dos casos, esse sufixo equivale, em termos de tradução, ao sufixo mente do português. Então a maioria dos adverbs of manner são formados acrescentando-se a terminação ly ao adjetivo. Então acompanhe no próximo slide. Então aggressive,
aggressively. Então, os adjetivos terminados em ly. Se o adjetivo já termina em L, né, o ly é acrescentado normalmente. E o adverb fica com 2 L's, double L. Por exemplo, beautiful, terminou com L, dobrou, né? Beautifully. Já se o adjetivo termina em LE, ele é substituído por LY. Então veja, terrible, terribly. Se o adjetivo termina em Y, ele é substituído por I, então acrescenta-se o LY. Por exemplo, happy, happily. Outro exemplo, no caso de adjetivos terminados em IC, ao invés de acrescentarmos LY, acrescentamos ALLY. No exemplo, dramatic, dramatically. E por fim, alguns adverbs que são chamados de irregulares, por não se encaixarem em nenhuma dessas regras de formação, a partir de adjetivos. Então são eles good, well, fast e fast, né, advérbio e adjetivo, e hard, hard. No slide 17, vamos ver a diferença de uso nesses casos. Então nós temos Billy is a good soccer player. Aqui no caso, o good é um adjective. Billy plays soccer well. Neste caso, o well é um advérbio. No próximo exemplo, her car is fast. Nesse caso é um adjetivo, né? O carro dela é rápido. She drives fast. Ela dirige rápido, então é um advérbio. No próximo exemplo, nós temos basketball isn't hard. O hard aqui é um adjetivo. Então, basketball não é difícil. E para finalizar, they play hard. Eles jogam com raça, com vontade. Então, é adverb, nesse caso. Então, na primeira coluna, as frases referem-se a Billy, ao carro dela e ao esporte basquete. Nos exemplos da segunda coluna, os adverbs estão dizendo como Billy joga futebol, como ela dirige e como eles jogam. Então, a regra geral para a posição dos adverbs é que eles venham após o verbo ou após o objeto do verbo. Vamos ver nesse exemplo aqui. Então, nós temos he swims badly. They run slowly. She plays tennis. You can dance ballet wonderfully. Então, o advérbio vem depois do verbo, ok? Run, swims, plays. E no caso aqui, dance. E no caso, balé é o objeto do verbo dance. Então, é preciso ter cuidado para não separar o objeto do verbo com adverb of manner, já que em português isso é possível. Enquanto na língua portuguesa temos a opção de dizer nós jogamos vôlei bem, ou nós jogamos bem vôlei, em inglês a segunda forma, separando o objeto vôlei do verbo jogar, não é possível. Então, por fim, no caso de termos um modal verb na frase, a regra quanto ao posicionamento do adverb of manner segue a mesma. Então, ele vem após o verbo ou após o objeto do verbo, e nunca entre o verbo e o objeto. Então, o mesmo ocorre se estiver utilizando um tempo verbal composto, como, por exemplo, o present continuous. Então, após estudar o conteúdo sobre adverbs, chegou a hora de praticá-lo. Então, acesse a activity How do you do it? E identifique como as pessoas estão executando as ações utilizando os adverbs of manner no tópico 3.6, Adverbs of Manner. Então, nesta aula, você acompanhou Carly e seus amigos jogando uma partida de basquete. Rosa não estava muito familiarizada com o esporte, enquanto Billy e Dub, que sabiam jogar, não conseguiram acompanhar o ritmo de Carly, que jogava habilidosamente. Então, para expressar ideias como essas, você estudou o vocabulário referente ao nome de esportes e atividades físicas e de lazer. Então, você também estudou os verbos de liking e disliking para expressar preferências e gostos, tanto em relação a coisas quanto a atividades ou esportes. Os verbos que aparecem após os liking e disliking verbs podem vir no infinitivo ou com ing. Então, conseguir utilizá-los fluentemente é uma questão de prática. Então, portanto,
quanto mais você fizer uso deles, mais fácil será lembrar qual é utilizado e de que forma. Então, além disso, estudou a estrutura dos modal verbs, dentre os quais can foi enfocado por seu uso de falar sobre habilidade, capacidade de realizar uma ação. Então, lembre-se que habilidade, capacidade, expressada por can, pode ser tanto mental quanto física. No Out Loud, você estudou a diferença na pronúncia de can e can't, que dependendo da frase pode ser confundida. Então, para dizer que sabe ou que não sabe realizar alguma atividade, você estudou os adverbs of manner, que indicam a maneira como a atividade é realizada. Então, na próxima aula, você continuará estudando e aprofundando seus conhecimentos na língua. Mas não se esqueça de, eventualmente, voltar ao que já foi visto, a fim de consolidar a sua aprendizagem. Então, that's all for now. See you next class. Bye bye.